11h13 aqui em Feira de Santana. Paulo Silva. Ok, bom dia Silvério, bom dia aos ouvintes da Rádio Sociedade News. São 11h14. Aqui Sociedade News FM 102.1. Bom, nós vamos ouvir agora um convidado muito especial em nosso programa. Trata-se do Dr. Fábio Falcão, juiz de execuções penais, que recentemente foi outorgado com a Comenda Maria Quitéria, juntamente com a sua esposa, a Procuradora da Advocacia Geral da União, Nádija Nerissa Melati. Doutora Nádija recebeu o título de cidadã feirense, uma iniciativa do vereador José Carneiro. Enquanto isso, Fábio Falcão dos Santos foi condecorado com a Comenda Maria Quitéria. Nós aproveitamos para parabenizá-lo. Aqui está ele com seus cumprimentos. Seu bom dia. Bom dia, doutor. Bom dia, Silvério. Bom dia, Paulo Silva. É muita satisfação estar aqui presente nesta bancada. Eu que, nascido em Feira de Santana, acompanho, ainda que esporadicamente, aos domingos, esse lendário e atual programa, né, com os comentários do amigo Cedrais, com convidados também que fazem parte do meu rol de amizade, como Nivaldo Vieira e tantos outros. Então, assim, é com muita satisfação e fiquei muito lisonjeado com o convite que Paulo me fez na última segunda-feira ou segunda-feira passada. Paulo, nós agradecemos você que foi quem convidou nosso convidado dessa edição de hoje, o doutor Fábio Falcão, e vamos saber dele alguma coisa em relação ao seu trabalho, que é muito importante. O que faz o juiz de execução penal, doutor? A competência da execução penal, ela se resume à fiscalização e acompanhamento das penas, sejam elas privativas ou não de liberdade. Por que eu falo privativas? Privativas são aquelas em que há a segregação numa unidade prisional. As não privativas são penas, outras penas alternativas, como restrições de finais de semana, restrições de outros direitos, cumprimento de pena em regime domiciliar e outros. Recentemente, com o pacote anticrime de 2018, a gente teve ampliação dessas medidas e uma delas é justamente o cumprimento do acordo de não persecução penal. O que é isso? A pessoa que comete um crime de até 4 anos de pena mínima, ela pode fechar um acordo com o Ministério Público, esse acordo é homologado pelo Poder Judiciário e aí sim nos é encaminhado para executar esse acordo e acompanhar a fiscalização desse cumprimento. Então, assim, é ampla a atividade de um juiz de execução penal. Se a gente for cumprir exclusivamente o que está na lei, a gente já encontra muitas competências, mas a gente sempre, com um olhar mais humano, a gente tenta verificar formas de transformar e de acompanhar ainda mais a ressocialização daqueles que estão submetidos à execução penal, sobretudo aqui em Feira de Santana. Muito bem. Doutor Fábio Falcão, a lei de execução penal, quais são os direitos dos presos segundo a execução penal, segundo essa lei? A lei de execução penal ela é da década de 80 e ela
traz não só direitos, como deveres, ela estabelece também as competências, as atribuições do diretor do presídio. Ela tenta, de uma certa forma, abraçar as formas de execução da pena. E aí traz as atribuições também do juiz, traz as atribuições do Ministério Público, de forma que tudo funcione como um sistema perfeito, onde ninguém invada a competência e a atribuição dos outros. Claro que, diante de um abuso que venha a cometer o diretor do presídio, caberá ao juiz, como decisão final, consertar isso. Caberá, ainda que sob a forma de um habeas corpus, o Ministério Público caberá, como fiscal da lei, como custos legis, acompanhar essa fiscalização também. Então, assim, a lei de execução penal ela é bastante ampla para que tudo funcione mesmo como um perfeito sistema. Então, ela não só estabelece benefícios, direitos, como também deveres do preso, como, por exemplo, o de manter-se dentro da disciplina, estabelece as causas de regressão de regime, enfim, ela é bastante contemplativa. Ok. Estamos falando com o juiz de execuções penais, o doutor Fábio Falcão. Na oportunidade, quantos presos entre homens e mulheres existem em Feira de Santana? Hoje, entre presos provisórios e definitivos, hoje o conjunto penal ele abriga 1.700 e quase que 1.800 presos. Nossa. Sendo que destes presos, 700 e poucos são presos provisórios, 700 e alguma coisa são presos em regime fechado, o restante em regime semiaberto, algo em torno de 350 presos. Mulheres, a gente tem algo em torno de 30, 39, 40 presas em regime provisório, aquelas que se encontram ainda aguardando condenação, e temos algo em torno de 38, 40 presas que estão em cumprimento de sentença, cumprimento definitivo de pena. É muita gente, né? Bom, doutor juiz Fábio Falcão, qual a maior dificuldade que o senhor enfrenta para praticar e executar a lei? Hoje, infelizmente, o que é o maior empecilho, a maior dificuldade que a gente tem é justamente o preconceito. Porque um dos caráteres da pena é justamente o ressocializador, a ressocialização. A gente tem, quando se aplica a pena, você se aplica a segregação, cumprimento de pena, mas também o Estado tem a função, tem um dever de ressocializar o preso. Não é simplesmente dizer, olha, você vai cumprir a pena e vai ficar alheio à sociedade. Não, tem que encontrar uma forma de reinseri-lo na sociedade. E o Estado tem feito muito a esse respeito. Tanto que a gente tem alguns programas que são programas nacionais, como o Pro Trabalho, o Começar de Novo, que a gente tem dentro da própria unidade aqui do Fórum. A gente tem 7 pessoas que trabalham, que são presos que cumprem pena em regime semiaberto. São presos que iniciaram o cumprimento da pena com tornozeleira e, com o passar do tempo, foram adquirindo a confiança e hoje a sua maior parte não usa mais tornozeleira. E são presos que à noite não retornam ao presídio, se recolhem domiciliarmente. Então são presos que hoje têm assim, um cumprimento de pena muito mais ampliado e flexibilizado, de forma que o possibilita já ir aos poucos restabelecendo os contatos com o meio social. Então são presos que trabalham, que recebem por isso, pelo Estado, e são presos que poderiam estar também na iniciativa privada, porque
o sistema ele possibilita ao empregador uma série de vantagens, como, por exemplo, o pagamento de apenas 75% do salário mínimo, salário mínimo, nenhum encargo, nenhum vínculo trabalhista e previdenciário. Hoje a gente tem como maior empregador particular a G-Light, que é uma empresa muito conhecida aqui na nossa cidade. Produção de lâmpadas e luminárias. Paulo Silva quer fazer uma pergunta. Bom dia, doutor Fábio. Muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Doutor, o Brasil tem cerca de 832 mil presos. É a terceira maior população carcerária do mundo. E na Netflix saiu um documentário sobre as piores prisões do mundo. O Brasil está incluso nelas, né? E já mostrou que esse formato não consegue ressocializar esses presos. Qual a sua opinião sobre isso, doutor? Perfeito, Paulo. E isso é uma preocupação não só nossa, como dos tribunais superiores. Tanto é que, em recente decisão, o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, que tem em sua composição o presidente do Supremo Tribunal Federal, que atualmente é o ministro Barroso, e o Corregedor-Geral de Justiça, que também é o corregedor do CNJ, ministro Baiano Salomão, o Conselho Nacional a editar uma resolução que estabelece a obrigatoriedade da realização de uma audiência antes do início do cumprimento da pena no regime semiaberto, para que estas pessoas, antes de serem inseridas no sistema prisional, seja observada a possibilidade de inclusão em uma pena alternativa, uma medida alternativa diversa da prisão, cumulada com a prisão domiciliar. Claro que não é qualquer um que tem direito a esta forma diferenciada de cumprimento de pena. E essa é só uma das formas que se tem hoje em dia para se lidar com esse super encarceramento, né? Então a gente tem medidas alternativas à prisão, a gente tem o próprio acordo de não persecução penal. Tudo isso são formas, maneiras que o Estado vem encontrando para poder lidar com essa batalha que é justamente o superencarceramento, que não impede que a violência, né, continue sendo praticada ou que a criminalidade cada vez aumente mais, né? A gente tem visto que, mesmo com o recrudescimento, com o aumento das prisões, a gente não tem visto a criminalidade diminuir. Então isso deve ser, sim, objeto de análise, até inclusive acadêmica, científica, para ver se encontra alternativa. Mas eu posso te assegurar que o Poder Judiciário, os envolvidos nas ciências criminais estão em constante estudo para tentar enfrentar esse problema que assola o país. Ok. Estamos conversando com o juiz de execuções penais, Dr. Fábio Falcão. Um ouvinte pergunta qual é a vara do seu juiz. A nossa vara, como o nome sugere, né, a Vara de Execuções Penais de Feira de Santana. Ela é uma vara específica em algumas comarcas, como comarcas pequenas que têm unidade prisional, ela acaba acumulando com outras competências penais, como, por exemplo, criminais, vara de tóxicos, enfim. Por exemplo, toda comarca tem uma vara criminal ou é uma jurisdição plena. Então, todo juiz, ainda que em jurisdição plena, que acumula o cível e o crime, ou apenas o crime, ele exerce a atividade de juiz de execuções penais cumulada com outras atividades, mas só que de uma forma mais branda. Ele fica responsável apenas pelo cumprimento das penas no regime aberto ou em livramento condicional. Modalidade de cumprimento de pena que se faz através de
de prisão domiciliar ou solto mesmo na sociedade. Para terminar, quais são as medidas que o Judiciário vem adotando para diminuir o poder de facções dentro e fora de presídios? Esse é um problema muito sério e é um assunto muito caro para o Estado. Digo isso porque o Estado está sempre alerta para o crescimento das modalidades criminosas que são praticadas pelas facções. Então, eu posso dizer, Feira de Santana não existe facção dentro do presídio, eu estaria enganando a sociedade. Tem sim, e essa é uma preocupação permanente, seja da direção do presídio como da própria vara de execuções. Tanto é que lá a gente tem pavilhões que são pavilhões frequentados por apenas determinados grupos faccionados, como forma de assegurar a própria integridade desses faccionados. Então, assim, não tem sido fácil, porque a unidade aqui, embora seja a maior da Bahia, em número de presos, fala-se conjunto penal, porque aqui a gente engloba feminino, masculino, então é uma das maiores, é a maior da Bahia, e por ser a maior também, a gente acaba aqui tendo os maiores problemas, né, em se tratando de assunto prisional. Mas a gente tem tentado cortar as comunicações com o mundo exterior, é o grande problema também que a gente lida. Celulares entram com facilidade no presídio, a gente tem tentado controlar isso para evitar a comunicação com o meio externo e trabalhamos em constante, é um trabalho constante, é um trabalho que não cessa, até porque a criminalidade sempre está buscando formas de burlar determinado controle estatal. Ok, muito obrigado então, falamos com o juiz de execuções penais, o doutor Fábio Falcão. Muito obrigado pela presença, doutor. Nós de que estamos à disposição. Eu aproveito só o tempo aqui para alertar a sociedade que se a gente não tratar esse assunto da criminalidade com o respeito que ela merece, que ele merece o assunto, a gente vai estar remando sempre, a gente vai estar sempre enxugando gelo, porque é uma responsabilidade que o Estado já mostrou não ter forças suficientes para conter. Então, só com a ajuda da sociedade, só com a possibilidade, só com um lançar de olhar diferente para a criminalidade, por pessoas comuns mesmo, como o próprio Humberto falou, olha, não é dizer que a democracia só deve ser exercitada por determinados grupos ou determinadas pessoas, não. Democracia tem que ser exercitada por todos têm que estar cientes do seu papel dentro desse ambiente, dessa temática. E é isso que acabo deixando essa mensagem para a sociedade, trazer para si um pouquinho dessa responsabilidade para ver como é que a gente pode deixar, ou se a gente, para ver que tipo de futuro a gente pode deixar para os nossos filhos. Muito bem, muito obrigado, doutor. Bom trabalho para o senhor. Muito obrigado, eu que agradeço. Depois do intervalo, o maior festeiro da cidade, o homem que vai apresentar no próximo sábado o tão conquistado troféu Imprensa, Zé Coió, depois dos comerciais. Hora certa. Oferecimento Nordeste. Programa Silvério Silva. Jornalismo sério e descontraído. Silvério Silva. Oferecimento Café 2 de Julho. 30 anos levando mais sabor ao seu dia. Puríssimos Suínos. Uma empresa do Grupo Balbino Santana.